Sendo as 22 letras aritmológicas, tivemos que reconstituir sua aritmologia, de acordo com seu ponto de partida e de retorno, com seu módulo emissivo, que sendo a letra Y é o número 10, com o número 6 como módulo menor. Pelo contrário, no sistema lunar Vedo-Brahmânico, sendo ponto de partida e de retorno a letra M, é o número 40, com o número 8 como módulo menor. É útil ressaltar ao arquiteto que esta aritmologia restabelece toda uma parte perdida das ciências aritméticas, a dos números qualitativos inversamente proporcionais às cifras quantitativas. O maior destes números é a unidade, e todos os outros são as funcionalidades internas dela. Além do mais, essa aritmologia qualitativa pode ser demonstrada fisicamente com experiências, seja sobre uma corda sonora, seja sobre as placas vibrantes, de acordo com os números e com as formas equivalentes das placas. Revela-se com isso a qualidade musical dos números, enquanto as cifras revelam a quantidade das vibrações físicas. Esse conhecimento, do qual deriva a música cosmológica das formas ou morfologia, é indispensável para a arquitetura e todas as artes a que ela preside, passando do artista e de sua obra do estado inconsciente ao estado de ciência e da consciência plena e inteira, quer dizer, de cooperação direta com os princípios metrológicos e morfológicos. A síntese religiosa ou a sabedoria é dessa forma uma aliança divina real e positiva, tanto na ciência como na arte e na vida, da qual a ciência e a arte são seus instrumentos. Em resumo, como os números constituem também palavras, o arquiteto notará que aquelas que resultam das principais séries numéricas do alfabeto adâmico poderão ser lidas seguindo a numeração decimal sânscrita. Assim, perceberá facilmente a grande importância destas palavras reveladoras. Uma vez mais, a vontade humana não faz parte desta autologia que nos dará o critério de certeza, utilizado nas mais antigas universidades patriarcais. Não se acredita em nada sem convicção, sem o poder da vida que apela no verbo, mesmo com uma irresistível certeza que coloca uma luz no coração, como um calor sagrado. O arqueômetro é o revelador dessa revelação. Dá esta certeza e ele apela a essa força da vida, que arrastará o arquiteto a uma aliança e a uma colaboração real com o projeto de sua arte. É por essa razão que chamo a atenção, com muita gravidade, sobre o que vem a seguir. Olhando a tabela da aritmologia das 22 letras, encontraremos, primeiro, que as letras que têm a chave do número 10 são Y, I ou J. Segundo, que esse número 10 não é o resultado da soma das interioridades do número 4 mais 3 mais 2 mais 1, que é igual a 10. Como nos outros sistemas decadentes da antiguidade, mas da unidade, da trindade e da interioridade desta trindade. Assim, 3 mais 2 mais 1 é igual a 6, que significa sextilidade. O número 1 corresponde à incognoscível unidade de Deus. O número 3 corresponde à sua trindade, constituinte de toda manifestação. A seu verbo cognoscível, Jesus disse: quem me vê, vê ao Pai. O número 6, que é o do Espírito Santo, representa a própria inferioridade de 3 mais 2 mais 1, que é igual a 6. Esses três números, 1, 3, 6, igualam-se ao 10, sem ser necessário recorrer ao 4 para obter com a soma o número 10.
Tudo o que precede pode ser feito experimentalmente sobre a corda sonora. Com efeito, 1 representa a corda inteira, 2 representa uma oitava nos dois lados, para a direita e para a esquerda, a partir do meio da corda. A dualidade não consiste numa potência de oposição, mas de simetria com a própria unidade. 3 sobre a corda sonora dará a quinta, a 2/3, mas cada terço isolado dará também essa quinta oitava. O número 3 é, então, autônomo em 1, como palavra do número 1. 4, pelo contrário, representa a subsimetria de 2, que é ela mesma a potência simétrica de 1. 4 dará os 3/4 da quarta, sendo a metade geométrica da oitava, porém, cada quarto isolado reproduz a oitava, sendo ela mesma a dupla oitava. Dessa forma, sendo 2 a potência simétrica da unidade, 4 é a potência subsimétrica, ou interferencial. Este número, então, não é autônomo, nem diretamente parlante, não mais em sonometria que em morfologia, como veremos mais adiante. Em 6, interioridade de 3, o respaldo de sua potência simétrica, que então resulta 3, como 2 é respaldo de 1, na simetria interna. Em 6, tudo responde com a maior segurança sobre a corda sonora. Tudo ali é verbal e autônomo, como em 3, e que essa palavra, que corresponde em morfologia ao hexágono, dará à onda sonora seu acorde menor perfeito, que nós chamamos orgânico interno, com propulsão de 2/5 nos agudos, quer dizer, uma dupla promulgação do verbal 3. Nas poucas palavras anteriores, todos os sistemas vedo-bramânicos, egípcios, caldeus, da decadente antiguidade e com mais razão dos lixos pitagóricos desta antiguidade, são remetidos ao seu lugar secundário, no único sistema que é a expressão do princípio. 1, 3, 6, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas sendo a ciência una e indivisível, o que é cientificamente verdadeiro no mundo da glória, não pode ser falso no mundo dos céus e dos fatos físicos, quaisquer que sejam esses fatos. A sonometria acaba de demonstrar-nos, e as placas vibrantes dos laboratórios de física nos provarão uma vez mais, quando chegar o tempo, de mostrar por outras experiências a equivalência da morfologia e da aritmologia. Limitando-nos à palavra, devemos lembrar que somente as 22 letras do total 3 são constitutivas, 7 são evolutivas e 12 são involutivas. Os números das 3 letras constitutivas são 1 mais 60 mais 400, que é igual a 461. Sobre o centro da tabela aritmológica, podemos verificar na numeração decimal sânscrita que 4, 6 e 1 dão o termo de Vá, a divindade. As 7 letras evolutivas darão o número 469, que em sânscrito 469 dão o termo Devata. Esse termo, em qualquer dicionário, é traduzido por condicionalidade divina, que significa as leis dadas pela divindade, leis harmônicas e orgânicas de evolução. E os senhores e guardiões funcionais destas leis são os juízes, anjos da luz, os Alahim, os Devas. Os 12 números involutivos dão 565. Este número, 565, é o nome de Eva, a vida absoluta. Se somamos a sua evolução para reduzi-la ao seu ponto de partida e de retorno, voltamos ao 4 mais 6 mais 9, que é igual a 19. 1 mais 9, que é igual a 10. 10 é igual a I, Y e J.
Essa letra, situada antes do término da involução, que não deve somar, dará o nome Iev, eu, a vida absoluta. Eu sou a vida absoluta. É o critério da zarza ardente. Portanto, todas as revelações que precedem são autológicas, tanto pelos números como pelas letras. Não são, pois, palavras de homem, mas palavras do Verbo, diretamente por meio de fatos experimentais. Resumamos esses fatos que são verdadeiras maravilhas, por não dizer divinos, que seria o termo mais apropriado. Os números das 3 letras constituintes nos revelam a divindade. Os números das 12 letras involutivas nos revelam a vida absoluta. Os números das 7 letras evolutivas nos revelam a condicionalidade divina, o dom da vida e as condições deste dom divino. Por fim, tendo sido produzidos uma vez no mundo da glória, o universo e a universalidade das existências e dos destinos, mundo que é o tipo dos céus astrais, então somente, por meio da criação, todas as potências angelicais involutivas se unem ao Criador e na letra I, número 10, letra do consubstantialem patri comum ao Pai e ao Filho, para pronunciar o nome do Pai da vida, manifestado por seu Verbo. O que precede diz autologicamente que a vida produz o organismo, quem a manifesta, e não ao contrário. Ela é a organizadora do acordo com as condicionalidades específicas dos seres e dos meios significativos. Esse nome, Iev, que é pronunciado também de muitas formas, de acordo com os tempos de adoração, acaba sendo autológico. Eu sou a vida absoluta, como se não pertencesse mais que a Deus só pronunciá-lo no coração do homem que o reza. O Verbo encarnado diz: eu sou a via, a verdade, a vida. A via responde pela letra SH, do nome de Jesus, no ponto do Natal eterno e temporal do início de Capricórnio, chamado a porta ou a via dos anjos. Da mesma forma que o signo homológico, o de Câncer, que é chamado de porta ou a via dos homens, guardada pelo anjo da Anunciação Gabriel. A verdade responde pela letra Y e ao signo de Virgem, consagrado à sabedoria divina, considerada como Rainha do Céu, identificando a Maria Ascensionada. A vida responde pela terceira letra do nome de Jesus, a letra O, assimilada à morada diurna de Vênus Urânia, para Ioná dos patriarcas, a pomba vermelha e as línguas de fogo do Espírito Santo. A vida é então a última palavra, a suprema destas 3 palavras de Jesus. Com efeito, no ápice de todas as ciências e na ciência como em todas as coisas, o homem não acredita em nada, ele somente verifica. No topo de todas as experiências fenomênicas, o espírito humano é chamado a verificar um fato universal, inegável, que é ao mesmo tempo um inexplicável milagre universal. A vida, constantemente renovada, como o ano cósmico e o ano terrestre. Esse fato tem como condições de evidências físicas a organização cósmica e sua permanência cíclica, cuja conservação é uma criação contínua e incessante. Desta forma, não existe organização sem harmonia, e se a primeira significa vida, a segunda significa verbo ou palavra. A soma dos números literais da palavra, de acordo com as séries orgânicas e harmônicas das letras cosmológicas, acaba por dizer-nos, autologicamente, a palavra suprema de Jesus, seu termo supremo, eu sou a vida. É o critério religioso no qual se faz a incidência divina na reflexão humana e, em consequência, na vida social inteira, baseando-se tudo,
ciência, arte e organização no Deus vivo e no seu princípio de ação e de manifestação, o Verbo. Portanto, a Universidade Bramânica tem como termo sagrado o monograma de Nossa Ave Maria, Avam Aum. Se a letra I do nome de Jesus corresponde à eterna sabedoria, a letra M não corresponde mais que para a receptividade dessa sabedoria no homem cósmico, o Adão arqueométrico. Essa potência receptiva, virgem, marcial no signo da água, era chamada Minerva ou Palas entre os pagãos. A letra M, nos ensinamentos secretos dos Brahmanes, é uma vogal interna improferível, porém, que pode ser escutada no âmago do ser, como o barulho do mar em uma concha de caracol. Se, fechando hermeticamente a boca, os narizes e as orelhas, se exerce sem respirar o impulso vital da glândula pineal. O critério bramânico não é, então, cardíaco e biológico, mas cerebral e fisiológico, e responde bem ao triângulo lunar da água, o da emanação embriogênica e das origens orgânicas, enquanto o triângulo da terra viva, da realidade suprema, é o da emanação no princípio vital, cardíaco, direto e absoluto, amor-vida. Existe no meio das duas letras I e M a diferença de Y para o M, do vital que articula o verbo aumentar o mundo que se desdobra sobre si mesmo, até na contemplação mais tranquila. Não são usados entre os brahmanes os nomes de Jesus ou de Eva, e aqueles entre os seus chefes que conheci não previram certamente que seu alfabeto morfológico mais secreto me serviria para glorificar e comprovar, assim, por meio de inegáveis experiências, a vida absoluta e seu verbo Jesus. Porém, eu poderia provar-lhes, inclusive, mostrando-lhes sobre as pedras preciosas do racional de seu soberano pontífice, sobre o peito de seu Brahma, que porta a mitra de 7 coroas, que o nome Yev está também escrito lá, sem que haja nenhuma dúvida disso. Esse fato se remonta ao tempo do culto de Ishvara, Jesus Rei, o verbo de Evé, e em consequência, bem antes do Kali Yuga e do Brahmanismo. Eu completarei o que precede explicando o termo princípio Barashit, que é tão simples e tão pouco conhecido, apesar das discussões que tem gerado desde milhares de anos. Moisés condensou a tradição dos antigos patriarcas dizendo Barashit bara Alahim. O princípio criou os anjos. At ha Samaim, Wa at ha Aretz, alfabeto vivente, harmonioso e organismo dos céus, da glória e do céu gravitacional. Santo Agostinho disse: todos os céus estão ante Deus como uma terra única, e com efeito, a Aretz significa a unidade do que corre ou gravita. Barashit é termo único, bara repetido em um verbo idêntico, como faz Moisés quando trata de um mistério importante. Shit é um afixo numeral que significa exático. Em sânscrito, sat é 6. Satikona é o hexágono. Bara significa criador pela palavra. Esse nome, na mitologia hindu, é o nome do primeiro legislador da Índia, que lhe deu o título de Bharavarsha ou Bharaversh, o continente do verbo. O nome de Evé, 10 mais 5 mais 6 mais 5, é igual a 26. Este número tem duas letras adâmicas, KV. Portanto, Kavi, em sânscrito, significa o Criador pela palavra, o poeta Deus. O termo poeta é tomado aqui no sentido antigo,
que não é aquele que faz versos para divertir o público, o único que as civilizações selvagens podem entender em sua profanação dos dons de Deus. Então mesmo, número 26, reduzido para sua raiz de simetria, que é 13, é traduzido em 2 cartas adâmicas, IG, e de acordo com o sistema decimal, AG. Em sânscrito, ele é Agni, o fogo divino. Moisés diz: nosso Deus é um fogo devorador. O que precede já lança muita claridade no princípio do termo. Jesus dá a ele a luz inteira dizendo: eu sou o princípio, o Barashit. Seu discípulo muito querido, São João, começa seu evangelho em aramaico sírio. O princípio é o verbo, e o verbo é o At do Alahim. Confirme comenta deste modo para Moisés e um pouco mais distante, lembra a aproximação de certeza dizendo: a vida era a luz dos homens. Deste modo, a raiz numérica, ou melhor, o filho sem igual, o íntimo assimétrico, do nome de Yahvé é Kavi, o verbo criativo, Agni, o fogo divino, aquele da vida absoluta, o amor em uma palavra, o fogo do sacrifício de si, sacerdote e vítima universais, criador e conservador, redentor e salvador. Tal é o Barashit, o professor e o senhor do trabalho dos 6 dias. Essa obra não é dirigida pelo Alahim, regime e não sujeita do verbo bara. O nome do Pai não é pronunciado a não ser quando a organicidade e a harmonicidade vivas são desdobradas, em ato, no mundo eterno, da glória no mundo temporal dos ciclos astrais, saído da nebulosa amorfa do caos. No ser absoluto, o princípio está para o ato, assim como o relâmpago está para o raio, e o amor para o dom de si. Não existe abstração em Deus. Tudo nele é vivo, presente e indivisível. É o princípio e o ato. Só os inconscientes, os filósofos, que renunciam à aproximação da vida ao princípio gerador para a castração mental do cogito ergo sum, conseguiram um Deus à imagem de sua impotência, separando o princípio da ação, ou melhor, confundindo o princípio divino e a origem que se diz natural. Se o princípio universal não fosse o realizador e a realidade primordial do mundo eterno da glória, se a realização estivesse sujeita a uma potência secundária como o tempo, este princípio estaria morto, não teria capacidade de renovar qualquer vida, bem como nenhuma vida se manifestaria jamais. Assim, o milagre da vida universal é uma ação do princípio vivente. Seu fato é tão inegável como seria inexplicável sem a presença de Deus. Pode ser perguntado por que o nome Yahvé é pronunciado no 7º dia. O número 7 sobre a corda sonora é sempre um número de repouso. O número 6 dá o acorde perfeito chamado de menor, o que eu chamo de orgânico inteiro, mais 2/5 nas 2 oitavas seguintes. Apontamos aqui numerosas razões experimentais que mostram por que a ação do princípio criador, seja teogônica na glória, seja cosmogônica nos 6 astrais, está regulada pela hexada. O repouso deste está em seu centro ou no centro do hexágono. Deus colocou seu trono no Sol, disse o profeta falando do Sol da glória, do centro de sua hexada e de sua dupla hexada. Em tudo o que precede, não se falou nada que não fosse a expressão de uma ação experimental arqueométrica, que é o caráter leal da ciência, e não de uma petulante e vã metafísica. O caminho da ciência, que é o caminho da verdade, é ao mesmo tempo o caminho da humildade do espírito humano, que permite falar com a lei no fato, o princípio na lei. É o lavabo inter justus manus, lavarei minhas mãos entre os justos,
e para ser justo ante os fatos universais que são os sinais do Verbo. Basta ser exato em sua verificação. A ciência disse com Jesus: Fiat voluntas tuas, que se faça a tua vontade. Antes, o autor dos fatos submetidos às suas experiências. O filósofo, o inconsciente mental, sempre diz como suposto mago cabalista: Fiat voluntas meas, e o resultado disso não dá em nada. Comparados com aqueles da ciência, os resultados sociais da arte neste século são de uma lamentável pobreza, quando não, de uma perversidade e de uma perversão repugnante. No topo de todas as artes, a arquitécnica está no rastro da esterilidade, no reboque de todas as épocas fecundas, sem ser capaz de gerar nenhum estilo nem qualquer gênero. A razão de sua impotência é a mesma que aquela em relação aos filósofos, aos metafísicos, aos juristas e aos advogados, aos eruditos, aos macacos e aos papagaios greco-latinos pagãos. É a inconsciência, a ausência de princípio científico e experimental demonstrável corretamente. Em presença da anarquia, que reina atualmente em todas as coisas, graças a essa raça mental, acredita-se poder dizer falência da ciência. Não, a ciência nunca entra em falência, porque ela é a consciência, um reflexo exato da incidência do Verbo. Essa luz dupla é o instrumental da vida como a instrução o é da educação, ou deveria sê-lo. Mas falência de uma raça mental, sim. Falência da fantasia e da anarquia individual. A falência dos estudos secundários greco-latinos, neopagãos e de uma instrução sem educação.